Pessoal, o que está acontecendo com as ações da Brava Energia, que no dia de hoje desabou 6,5%? Nos últimos 30 dias, a queda acumulada é de quase 40% e a ação agora vem nas mínimas históricas, sendo negociada a R$ 17,00. Seria esse o momento ideal de entrar pesado, montando posição no ativo que pode entregar um retorno explosivo? Nós vamos tentar entender por que 92% dos analistas que cobrem essa ação estão recomendando compra forte no papel, com um potencial de retorno de 152%. Além de abordar todo o cenário, vou falar para vocês se eu vou de fato trazer essa ação para minha carteira nesse momento, buscando uma diversificação maior. Lembrando que essa é a minha estratégia pessoal de investimentos. Vou trabalhar também com vocês o potencial upside nas ações do Banco do Brasil. Morgan Stanley vê um potencial de alta de 64% e cita 5 pontos de otimismo. A gente vai abordar cada um deles para tentar entender se o Banco do Brasil realmente está tão barato nos preços atuais. Por fim, nós vamos falar um pouco de setor elétrico. Entre a Copel e a CEMIG, a XP Investimentos acabou rebaixando uma dessas ações. Eu vou dar minha opinião a respeito da análise da XP, né? Seria de fato interessante vender uma dessas empresas no momento atual. Muito cuidado para você não cair nas grandes armadilhas do mercado. Pessoal, por favor, não esqueça de deixar o comentário para a gente ganhar visibilidade na plataforma e também deixa aí sua inscrição, ajuda o canal a crescer. Nós vamos chegar até os 20 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua ajuda. Bom, uma das ações que mais sofreram no último ano, sem dúvida, foram as ações da 3R Petróleo, que agora se chama Brava Energia. Vejam vocês que a ação vem acumulando a queda de 45%. Isso mostra mais uma vez que o setor de commodities é um setor mais desafiador para o investidor de longo prazo. Então, empresas de crescimento, elas demandam alto capex, elas precisam entregar resultados, senão o mercado bate e bate pesado. Porém, apesar de toda essa queda, nós temos boa parte do mercado cobrindo as ações da 3R Petróleo e recomendando compra forte. Então, temos aqui o Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan, o Citi, Banco BTG Pactual, XP Investimentos e até mesmo o Grupo Santander. Todos eles reforçaram a compra no papel com um retorno potencial médio de 152%. Então, a visão predominante do mercado é que poderemos ter sim uma forte recuperação com as ações da Brava Energia. Mas se as ações elas têm todo esse potencial, por que de fato elas estão sofrendo tanto no cenário atual? Vejam que a Brava Energia já vinha atravessando um cenário desafiador ao longo de setembro, com a queda no preço do petróleo e também com as incertezas que o mercado vinha precificando em relação à sua fusão com a Enalta. Então, a sua fusão com a Enalta gerou um certo nível de dúvida relativo ao mercado. Agora, o segundo ponto já é um ponto um pouco mais complicado e esse vem, de fato, machucando a cotação, porque vai se desdobrar em queda na produtividade. Vejam que a empresa informou recentemente via fato relevante ao mercado que a produção de um dos seus principais ativos, o Polo Marítimo de Papa-Terra, seria retomada somente no início de dezembro, após a paralisação a mando da ANP. Por que a Associação Nacional do Petróleo ordenou a paralisação desse ativo? Bom, primeiramente, a Brava Energia havia comunicado ao mercado no início do mês que o pedido de interrupção das suas operações em Papa-Terra seria por conta do número de funcionários trabalhando na plataforma acima daquilo que é permitido pela agência reguladora, pela ANP no caso. Porém, a ANP constatou que alguns serviços de manutenção e inspeção que já deveriam ter sido realizados, ainda mais para um ativo que foi vendido sucateado pela Petrobras, não haviam sido feitos, o que a Brava acabou informando somente na última quinta. Então, para cumprir todas as pendências, a Brava optou pela parada programada até dezembro, enquanto o mercado estava esperando um prazo de apenas algumas semanas. E é importante destacar que o polo de Papa-Terra é responsável por mais de 20% da produção total da empresa, o que mostra sua relevância e justifica a preocupação dos investidores. Então nós temos aqui um mercado como um todo bastante preocupado. E fora os problemas operacionais, nós tivemos no dia de hoje o petróleo tombando e com isso derrubando as ações aqui na nossa bolsa, né? Tanto a Petrobras quanto a Prio e a Brava Energia, todas elas caíram bastante. Então a Brava Energia ela acabou liderando as perdas no Ibov desde o início da sessão dessa quinta-feira, mas dessa vez junto com outras companhias do setor. Então todas elas caíram bastante no dia de hoje, mas o fato da Brava Energia já ter esses problemas operacionais acabaram influenciando numa queda muito mais acentuada, né? Quase 7% só no dia de hoje. Então vejam vocês que nós temos aqui 4 fatores jogando contra as ações da Brava Energia. O primeiro ponto são as dúvidas quanto à fusão com a Enalta. O segundo ponto é a produção de Papa-Terra interrompida.
Terceiro ponto é que haverá uma queda significativa na produtividade até o final do ano e, por fim, uma queda acentuada no preço do barril de petróleo. Então, esses 4 fatores se transformaram numa tempestade perfeita para as ações da Brava Energia. Mas o que é que dizem os analistas a respeito dessa ação? Bom, existe uma projeção aqui da Nord Investimentos demonstrando que talvez a Brava Energia estaria muito descontada nos preços atuais, né? Primeiramente, nós temos 7 analistas reforçando a recomendação de compra nas ações da Brava Energia. O segundo ponto é que a Nord ela projeta um lucro líquido de 4 bilhões para o ano de 2025. E de acordo com esse lucro projetado, as ações da Brava Energia estariam sendo negociadas a um PL de 1,5 vezes para o próximo ano, um desconto extremamente elevado, principalmente comparando ela com os pares do setor. Então a Prio trabalha 6 vezes lucro, a PetroRecôncavo 4,5 vezes e a Petrobras 3,5 vezes. Bom, e apesar de criticar bastante aqui a falha operacional da empresa e também a falta de comunicação com o mercado, a Nord Investimentos, nesse relatório, ainda reitera a recomendação de compra nas ações da Brava Energia. Eles destacam que estão falando de uma petroleira com alta visibilidade de crescimento, né? A produção tende a dobrar no próximo ano e uma possibilidade real de melhorar a sua eficiência e desalavancar seu balanço. Tudo isso por apenas 1,5 vezes os lucros para 2025. Então, no momento, eles também seguem comprados em Brava 3. O que eu, Machado, vou fazer com os meus investimentos? Vou trazer a Brava para a minha carteira? Pessoal, ainda não vou trazer, porque é um setor um pouco mais cíclico, é uma empresa de crescimento que ela vai ter que entregar resultado e, obviamente, quando ela entregar, o mercado vai precificar. Então, se nós temos aqui 7 analistas apontando um potencial de alta na ação, pode de fato acontecer se ela melhorar os seus problemas operacionais, aumentar sua eficiência e dobrar sua produtividade, como muitos analistas projetam. Então, aqui nós poderíamos ter sim uma valorização explosiva. E os relatórios projetam um retorno potencial médio de 152%. Então, é algo realmente fora da curva. Entretanto, vou permanecer ainda aqui nos meus setores perenes, né? Ações um pouco mais maduras, com bom potencial de dividendos. Peço que você deixe para mim um comentário para falar se está comprando nesse momento as ações da Brava Energia. Agora, falando de ações de dividendos, Morgan Stanley reiterou recomendação de compra nas ações do Banco do Brasil com um potencial de alta de 64% e aqui ele cita 5 pontos que acabam reforçando esse otimismo. O primeiro ponto aqui é o ROI na casa dos 20%. Então, segundo o Morgan Stanley, o Banco do Brasil vai conseguir sustentar esse ROI de 20% ao longo do ano de 2025, que é uma rentabilidade muito acima da média e o valuation do banco não casa com a rentabilidade tão alta assim, né? Então ele estaria descontado com base nos lucros que ele pode continuar entregando para o mercado. Um lucro líquido entre 37 e 40 bilhões de reais e um dividend yield aí próximo de 11%. O segundo ponto são as vantagens competitivas em empréstimos consignados. Pessoal, o consignado é um empréstimo um pouco mais seguro, porque ele vai descontado direto ali no contra-cheque do cidadão, muitas vezes um servidor público, então é um risco muito pequeno e o banco consegue impulsionar o crescimento da carteira de crédito de maneira mais segura. Atualmente, o Banco do Brasil detém mais de 20% de participação de mercado neste produto e corresponde a 40% da sua carteira de pessoas físicas. Então, uma carteira bem colateralizada, com alta rentabilidade e baixo risco. E vejam que apesar do Banco do Brasil projetar uma concorrência mais acirrada nesse segmento de empréstimo consignado, o banco ainda projeta que continuará crescendo, principalmente nos segmentos INSS e empréstimos consignados privados. Então nós poderemos esperar aí um crescimento contínuo da carteira pessoa física do Banco do Brasil. Terceiro ponto aqui é a Cielo. Então vocês sabem que o Banco do Brasil se juntou com o Bradesco para fechar o capital da Cielo e entregar a Cielo como serviço exclusivo de adquirência. Então o pacote completo, como o Itaú fez no passado, é o pacote que fideliza o cliente, né? Principalmente micro, pequeno e médio empresário. Então isso aqui pode ser um fator a defender o crescimento do banco. O quarto ponto é que o Banco do Brasil tem trabalhado fortemente a digitalização das suas operações, contratando muitos funcionários relacionados à TI e também investindo bastante na experiência do seu app. Hoje nós temos 84 milhões de clientes, dos quais 29 milhões estão ativos em canais digitais, né? Então o relatório destaca que o BB tem 9 milhões de visitas diárias médias no seu app. Isso mostra mais uma vez que os clientes estão aderindo ao aplicativo do banco e isso tende a reduzir o seu custo de servir a longo prazo.
Por fim, o quinto e último ponto é sua rede de agências. Enquanto outros bancos fecham agências, o Banco do Brasil diz que o físico continua vivo. Vejam vocês que ele tem mais de 700 mil clientes visitando suas agências diariamente e o cliente físico, pessoal, acaba entregando um ticket médio 4 vezes maior do que nos canais digitais, né? Então, esse trabalho de fidelização do cliente, né, principalmente o cliente alta renda, o cliente do agronegócio que possui margens maiores, ainda é muito importante para o modelo de negócios do Banco do Brasil. E é por isso que o banco mantém uma capilaridade muito grande com as suas agências, conseguindo acessar principalmente os interiores. Então, devido a todos esses pontos, o Banco do Brasil tem um preço-alvo elevado para R$ 45,00 e um potencial de alta de 64% em relação ao último fechamento. A recomendação é de compra e realmente quando a gente olha aqui para os indicadores fundamentalistas, a gente tem dois fatores de remuneração. O primeiro deles é que o banco está com valuation bem depreciado. Então poderíamos sim esperar um certo nível de valorização das ações, alcançando esse patamar aí de R$ 44, R$ 45,00. É claro que isso não é da noite para o dia, mas entregando bons resultados, o banco pode sim alcançar esse patamar de preço. O segundo fator de remuneração são os dividendos. Os dividendos deverão continuar generosos ao longo do ano de 2025. O mercado projeta algo entre 10% e 11%. Então, combinando tanto a valorização quanto os dividendos, o retorno total gerado pode ser muito interessante, principalmente para aquele investidor focado em renda, né? Em ver os dividendos crescendo na carteira, com um risco relativamente baixo e com setores perenes predominantes. Agora vamos falar de setor elétrico, Copel ou CEMIG. Por que a XP rebaixou uma dessas ações? Vejam vocês que recentemente a XP Investimentos reiterou recomendação de compra para as ações da Copel com preço-alvo em R$ 13,80, mas rebaixou a CEMIG para neutro com preço-alvo em R$ 12,80. Antes de prosseguirmos, vem um ponto positivo a favor da XP, que foi um dos únicos bancos de investimentos que abriu recomendação na CEMIG lá no ano passado. Então ela realmente conseguiu identificar que a CEMIG estava muito descontada, principalmente quando passou por aquele momento de federalização. A XP ainda reiterou recomendação de compra, então ela conseguiu catalisar toda essa alta recente da CEMIG. Entretanto, eu não sei se esse seria o momento de vender as ações da CEMIG, né? Pelo contrário, quando a gente olha aqui para os indicadores fundamentalistas, a CEMIG ainda continua relativamente descontada, trabalhando com um PL de 7,19, entregando indicadores de rentabilidade interessantes, um ROI de 17% e um ROIC de 16,5%. Trabalhando aqui com a margem líquida folgada de 12% e a empresa trabalha aqui praticamente sem dívida. Um EBITDA bem diversificado dentro dos subsetores do setor elétrico, tem também ali o segmento de distribuição de gás, então a empresa bem defensiva para a carteira do investidor de longo prazo. Recentemente ela tem feito um payout de 50% e isso tem se traduzido no dividendo bem acima da média, né? Então provavelmente a CEMIG continuará sendo uma boa pagadora de proventos nos próximos anos. Então se você comprou barato, meu amigo, eu não sei se seria um bom negócio vender essa ação. Eu continuo com a CEMIG na minha carteira e caso ela venha ali abaixo dos 11,50, estou pensando seriamente em reforçar a minha posição, porque eu preciso aumentar a quantidade de ações para ver justamente o fluxo de renda passiva crescendo no longo prazo. Então, dos fatores que fizeram a XP Investimentos elevar a Copel e rebaixar a CEMIG é o fato de que a Copel avançou apenas 1% nos últimos 12 meses, enquanto a CEMIG entregou uma valorização de 31%. Outro ponto interessante é que apesar de rebaixar a CEMIG, a XP destaca que dificilmente a federalização vá para frente, porque apesar de todos os esforços feitos pela liderança do Senado, não há indícios de que o governo federal assumirá o controle da empresa, né? Então parece que de fato o fantasma da federalização ficou para trás, destacando ainda o delicado cenário fiscal que complica ainda mais as perspectivas de federalização, né? O estado de Minas Gerais conta com outras opções que parecem bem mais viáveis de serem federalizadas. Então parece que o risco de ver a CEMIG nas mãos do governo federal caiu por terra e a empresa continua entregando bons números, bons dividendos, uma companhia defensiva que permanece na nossa carteira pública de investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixe para mim o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo em outras plataformas. É o que eu te peço e até o próximo vídeo.